organizadora do 17º ENEA Rio, gostaria de chamar o Henrique Barandier, diretor regional Rio. Representando o CAFAL da UFRJ, também comissão organizadora, eu gostaria de chamar Alex Nunes para compor a mesa. Para iniciar, nós teremos a premiação do cartaz vencedor do 17º ENEA, tá? Em seguida, nós temos o audiovisual, tá? Chama-se Uma Viagem no Tempo, tá? Que é um audiovisual de 6 minutos, que é de oficina de cerâmica. Em seguida, o lançamento do Quarto ELEA 93, na USP São Paulo. Tá? Vamos lá, gente! ELEA, Encontro Latino-Americano de Estudantes de Arquitetura e Urbanismo do Cone Sul, que vai ser em outubro deste ano. Em seguida, nós faremos a leitura e aprovação dos textos produzidos nos subtemas do encontro. Tá? Dando sequência, abriríamos um rápido esclarecimento sobre o movimento estudantil, tá? Dando destaque ao voto de executivas de curso no CONEG, tá? E um esclarecimento sobre a criação do CONEC, que é o Conselho Nacional de Executivos de Curso. Nós queremos esclarecer um pouco sobre isso. Esses pontos foram levantados no Congresso da UNE, no 43º Congresso da UNE, agora recentemente em Goiânia.
Em seguida, linhas de ação da FENEA, né? Estrutura e projetos, onde nós destacaríamos a Secretaria de Documentação e Informação, Diretoria de Produção Científica, Diretoria de Assessoria aos Movimentos Populares, Finanças, tá? Dando destaque ao exame de ordem, onde nós vamos lançar a campanha nacional. Tá? Em seguida, o tema do próximo encontro, o tema do próximo INEA, do 18º INEA, tá? O local do próximo INEA, eleição da nova diretoria. Tá? Bem, esta é a nossa proposta, a proposta de pauta que nós temos para a plenária final. Alguém tem alguma alteração a fazer? Tem algum ponto a acrescentar? Tudo bem? Bem, para iniciar a nossa plenária, nós gostaríamos de fazer a premiação do segundo colocado, né, isso do cartaz. Essa pessoa não está aqui, tá? Nós gostaríamos só de prestar essa homenagem. Nós vamos entregar o prêmio diretamente a essa pessoa, tá? Essa pessoa, a vencedora da segunda colocada foi a Valéria, da UFMG, tá? Fica aqui a nossa homenagem à Valéria. E para receber a premiação, nós gostaríamos de chamar o primeiro colocado, o vencedor do cartaz do 17º INEA Rio, Emetério, da Universidade Federal do Ceará. Bem, o próximo ponto diz respeito ao movimento estudantil, tá? Eu gostaria que fosse dado, tá, alguns esclarecimentos, tá, e alguns informes sobre o 43º Congresso da UNE, tá, onde nós vamos dar destaque a dois pontos, que é em relação ao voto das executivas de curso do CONEG, que é o Conselho Nacional de Entidades Gerais, e em relação à criação do Conselho Nacional de Executivos de Curso. Esclarecimento. É aqui mesmo. Olha, eu queria 5 minutos só para fazer essas colocações, o Henrique vai marcar, mas é importante que as pessoas prestem atenção, porque está em jogo algumas posições que a próxima diretoria da federação vai ter que assumir. E a gente questiona muito a posição das entidades da gente, centro acadêmico e tal, né? Que às vezes toma posições sem consultar os estudantes, né? Então é importante que a posição que a federação vai assumir saia desse INEA, né? As pessoas sabem que existe uma entidade nacional, que é a UNE, né? Que foi realizado agora o Encontro Nacional, o Congresso Nacional da UNE, né? E alguns pontos com relação ao movimento estudantil tocavam direto a participação da FENEA e de todas as federações de cursos que existem no Brasil. Do mesmo jeito que a gente na FENEA tem os nossos fóruns, como o CONEA e o COREA, onde tem os seus fóruns também, né? Tem o Congresso da UNE, como a gente tem o INEA, e tem outros dois fóruns, o CONEB, que é o Conselho Nacional de Entidades de Base, onde participam todos os CEAs do Brasil e estão incluídos em arquitetura, e o CONEG, onde participam todos os DCEs e o ES, União Estadual dos Estudantes, né? Então, é nesse fórum, no CONEG, que já há 2 anos ou mais, né, vem se discutindo a participação com direito a voto das executivas de curso. Executivas de curso aí está inserida a FENEA, que é uma federação, né? O que existe é o seguinte: o CONEG, ele toma todas as decisões, é um fórum superior à diretoria da UNE, e todas as questões que precisam de uma discussão maior vão para o CONEG, né, e depois para uma outra instância que poderia ser o CONEB, né. Hoje, a discussão que se tem, né, da maioria das executivas de curso, incluído a gestão anterior da FENEA, né, é que as executivas de curso têm que ter voto nesse fórum, nesse Conselho Nacional de Entidades Gerais.
E a grande discussão é essa, se seria uma dupla representatividade ou não, já que os DCEs estariam representados, né? A gente tem uma posição de que é importante que as federações e as executivas de curso votem nesse CONEG. Por quê? Vou explicar rapidinho, né? A gente entende que a forma de melhorar o movimento estudantil, né? O movimento estudantil dá um salto de qualidade que a gente fala tanto, que é cheio de partidarização e tudo mais, é justamente a gente exigindo do movimento geral que discuta as questões específicas, sabe? Não dá para a gente simplesmente participar do movimento estudantil, de fóruns desse tipo, onde só se discute a posição que a UNE vai tomar com relação a determinado ponto do país ou da conjuntura. A gente acha que a UNE tem que começar urgentemente a se preocupar com a produção das executivas de curso. Tem que começar a se preocupar com tudo que as executivas de curso estão fazendo. E é inegável hoje que as executivas de curso, certo, conseguem reunir mais estudantes por discutirem questões específicas. E o principal de tudo isso é que a gente não pode afastar a questão específica da questão geral. Não dá para eu discutir arquitetura, como inclusive tem nesse texto aí, certo? Sem compreender o que está acontecendo no meu país, porque está totalmente ligado à questão do que está acontecendo nos diversos cursos com o que está acontecendo no país. Por isso que os estudantes foram às ruas com relação ao que estava acontecendo com o impeachment, né? E é por isso que a gente hoje precisa repensar bastante essas coisas. Esse ponto era para ter sido votado no Congresso da UNE. Infelizmente ele não foi votado, vai ficar para um outro momento. E a gente coloca essa discussão aqui para que a gente assuma uma posição, certo? Posição minha, pessoal, é que a gente tenha direito a voto nos fóruns da UNE e principalmente no Conselho Nacional de Entidades Gerais. Em contrapartida, eu tenho um minuto, em contrapartida apareceu uma proposta, né, de se criar um Conselho Nacional de Executivas de Curso. Nós somos contra esse conselho. A gente defende um Fórum Nacional de Executivas de Curso, mas mesmo tendo esse Fórum Nacional, que já houve, né, já está vai para o terceiro, mesmo tendo esse Fórum Nacional, a gente continua defendendo a participação com o voto das executivas de curso nas decisões da União Nacional dos Estudantes. Então a gente é contra esse conselho do jeito que está sendo proposto, para tirar o voto das executivas dos fóruns da UNE. Essas são as questões que foram tratadas no Congresso da UNE, que diz respeito diretamente a gente. E a gente teria que botar aqui em discussão para não ser apenas uma posição da diretoria. Então a proposta do Gino, que também é a proposta da mesa, tá, é favorável ao voto das executivas de curso do CONEG. Alguma proposta contrária? Então a mesa, por consenso, tá, vai defender a partir de agora, é isso, o voto da executiva de curso do CONEG. Tá? Por aclamação e por consenso, eu gostaria que as pessoas se manifestassem, tá, para que a mesa possa entender de fato que esse ponto foi aprovado por aclamação. Bem, agora a questão do próximo, esse ponto agora é a questão do exame de ordem. Tá? A proposta que a mesa tem a fazer é a seguinte: que simplesmente, isso não dá, isso ninguém, eu acho que, segundo alguns coreanos foram realizados, as pessoas não se sentem, um minuto de silêncio, por favor, as pessoas não se sentem devidamente esclarecidas nisso em relação a esses pontos, em relação a esse ponto, a essa questão do exame de ordem. Então, a nossa proposta é o seguinte, tá? A proposta essa que foi aprovada no Conselho Nacional de Entidades Estudantis, no Conselho de Centros Acadêmicos, tá? No último Conselho da Federação dessa gestão, no sul do país. Foi tirado desse conselho, tá, o lançamento a partir do ENEA de uma campanha nacional de esclarecimento em relação ao exame de ordem. Tá? Então a proposta da mesa é que seja
feito esse lançamento aqui, né, isso seguindo a deliberação do CONEA, e que essa campanha seja da seguinte forma. Era bom que as pessoas prestassem bem atenção na campanha nacional. Tá? A proposta da campanha nacional é o seguinte: que seja encaminhado aos centros acadêmicos, tá, todo o material, bem como o projeto, tá, que é o capítulo número 8 da Lei de Diretrizes de Base da Educação, tá, projeto que encontra-se no Congresso Nacional em Brasília, tá, enviar esse projeto e todo o material relativo ao exame de ordem, bem como manifestos, relativo às associações, enviar todo esse material aos centros acadêmicos, para que assim eles possam propor, né, discussões relativas a esse tema, tá, e em seguida, tá, enviar à sede da Federação Nacional, tá, este manifesto, tá, com as assinaturas, ou a favor ao exame de ordem, né, isso, ou contra a adoção deste exame. Tá? Esse material ou seria enviado à sede da Federação, ou então levado, tá, ao primeiro CONEA da gestão 93-94, tá? Cujo vocês devem receber, né, isso, convocatória da próxima diretoria da Federação. Tá? Então, repetindo a proposta, seja feita essa campanha de esclarecimento, para que a partir do CONEA, tá, com todo esse material colhido, tá, a Federação Nacional possa tomar a sua posição em relação a esse ponto, mas com esclarecimento prévio dessas questões. Tudo bem? Alguém tem algum adendo ou quer fazer acrescentar alguma coisa em relação, Alex? Queria aproveitar aqui e fazer já um protesto contra o exame de ordem. Queria chamar o Werneck para falar uma palavra aqui sobre o que a gente decidiu ontem na reunião do CAFAL. A posição do CAFAL em relação a isso. Então, já antecipadamente, a posição do CAFAL-FRJ em relação ao exame de ordem. Werneck. Bom, olha só, na verdade não é uma posição do CAFAL do FRJ, porque a gente considera que, de acordo com o que vocês disseram aí, o CAFAL só pode tirar uma posição depois que for feita uma Assembleia Geral com os alunos do FRJ. O que aconteceu ontem foi que na reunião, a gente também está se sentindo muito pouco esclarecido com relação a isso, a gente acha que é uma questão muito séria, a gente tem que resolver isso muito bem, e o CAFAL relacionou 4 pontos que a gente achou legal ser tocado para todo mundo, até porque para levantar a questão. São quase 4 perguntas. Será que o exame de ordem, se por acaso for aprovado, não vai estar degradando ainda mais a imagem da universidade, seja ela pública ou particular, do Brasil, e colaborando com o descrédito dos arquitetos no Brasil também? A segunda é que a gente considera que, com certeza, está rolando um jogo de interesse de alguma parte, de algum grupo de pessoas. Essa proposta é meio estranha, ser levada uma proposta dessa para o Congresso. A gente acha que tem um grupo de pessoas que vai se beneficiar com isso, com certeza. Que grupo é esse a gente não sabe, mas com certeza a gente imagina que quem vai sair perdendo são os estudantes de arquitetura. E com relação ao exame mesmo, propriamente dito, a gente fez algumas perguntas que a gente achou legal passar para vocês. Primeiro, a gente levantaria a questão se é possível avaliar, se fazer um exame que avaliasse a arquitetura de um arquiteto. E como é que se avalia o conhecimento arquitetônico dessa pessoa? Como é que se avalia a linha de pensamento de um arquiteto? E se existe certo e errado. Se por acaso existe certo e errado, quem é que vai convencionar o que é certo e o que é errado? Que órgão que vai fiscalizar, vai fazer a prova? Se for o CREA, que na verdade, pelo menos a gente considera que não representa a arquitetura em nada, e que a única fiscalização que ele faz é a fiscalização de placa, de arquitetura mesmo não se fiscaliza, o que o CREA entende